Policial civil é encontrado morto no estacionamento de um shopping em Manaus. Promessa: Eletrobras Amazonas Energia anuncia investimentos milionários para acabar com os apagões. Amazonas ainda está entre os piores estados no ranking da educação. E ainda, numa viagem a Rio Preto da Eva, nossos repórteres mostram por que tantos turistas da capital são atraídos para o município. O Band Cidade de hoje já começou. Boa tarde. Um policial civil foi morto a tiros nessa manhã. O crime aconteceu no estacionamento de um dos shoppings mais conhecidos da capital. As imagens captadas por esta câmera de segurança poderão dar à polícia uma resposta concreta sobre o assassinato do policial civil Washington Afonso Simões. Ele foi morto na manhã desta segunda-feira neste estacionamento com 2 tiros. Um no pescoço e o outro na costa. De acordo com a polícia, Washington estaria transportando uma certa quantia em dinheiro quando foi abordado por 2 homens em um carro prata. Washington morreu ainda a caminho do hospital. Nós ainda não tivemos acesso à filmagem, né? Nós estamos aguardando o pessoal da Homicídios e da própria polícia chegarem para eles solicitarem as filmagens aqui do Amazonas Shopping. E parece que o policial ia reagir, já sabiam que ele era o policial e atiraram nele. Segundo informações da polícia, a perseguição começou ainda do lado de fora do shopping. Não se sabe o porquê o policial veio a ingressar no shopping, porque as informações todas, como eu disse anteriormente, ainda estão em fase de averiguação. No chão restaram apenas a chave do carro e as cápsulas das balas que mataram o policial. A polícia tem 2 versões para o assassinato, mas disse que vai esperar o fim das investigações. Não se dá para dizer ao certo ainda se foi um latrocínio ou se foi um homicídio, porque estamos verificando se existia algum indício de algum bem no veículo que pudesse ter atraído a presença dos bandidos. A direção do shopping se pronunciou por meio de nota e disse que prestou atendimento imediato à vítima e que está à disposição das autoridades para ajudar a resolver o caso. Cerca de 2.500 candidatos faltaram às provas do concurso da Assembleia Legislativa realizado nesse domingo. Quase 10.000 pessoas estavam inscritas para disputar as 51 vagas. Os gabaritos já estão disponíveis no site www.isaiamazonia.org.br. O resultado final das provas objetivas será divulgado no próximo dia 23 de setembro. A Agência Nacional de Aviação Civil divulgou hoje que aeroportos do Amazonas podem ser sim interditados, caso as normas da ANAC não sejam cumpridas. Representantes de 14 prefeituras do Amazonas, do governo estadual, ANAC, Infraero e de uma empresa de viagens aéreas se reuniram na manhã desta segunda-feira. Até o dia 31 de dezembro deste ano, os aeroportos do Amazonas devem se adequar às novas normas da ANAC. Os prefeitos ainda questionaram a falta de investimentos nos aeroportos do interior do estado. Segundo eles, a maior parte dos municípios não tem recursos suficientes para que haja mudanças. E o superintendente da Infraero, Rubem Ferreira Lima, disse que a empresa só pode intervir na administração dos aeroportos se houver uma determinação federal. E a Eletrobras Amazonas Energia anunciou hoje investimentos milionários. A empresa promete acabar de vez com o problema dos apagões na capital. Mesmo com falta de energia constante em vários bairros em Manaus, o diretor de distribuição de energia da empresa nega problemas de fornecimento. Nós não estamos tendo apagões em Manaus, a gente tem tido desligamentos aos finais de semana para obras, e essas obras são justamente para poder atender a todos. A demanda de energia é muito grande, nós temos desligado todo sábado e domingo para fazer novas subestações, eu apresentei ali 8 novas subestações. De acordo com a empresa Eletrobras Amazonas Energia, o alto custo no valor de energia em Manaus é por conta das perdas. Segundo o diretor, 42% da geração de energia não tem retorno por causa das ligações clandestinas. Cerca de 80% dos investimentos da Eletrobras Amazonas Energia são para Manaus, de uma vez que 80% da energia consumida do estado também está em Manaus. 20% é consumo de energia no interior.
A empresa começou o trabalho de reconhecimento das áreas que apresentam o maior índice de ligações clandestinas, mesmo afirmando que Manaus gera energia suficiente para a demanda. A empresa deve investir só este ano R$700 milhões. A expectativa é de que aumente a capacidade de produção de energia e ter até em fevereiro de 2012 76% de energia gerada por gás. Você não tem como pensar nesse planejamento, pensar nesse desenvolvimento, se você não colocar o que na balança ou no tabuleiro desse processo? Energia elétrica. A Justiça Federal e a Caixa Econômica deram início ao mutirão de conciliação habitacional. A ideia é resolver cerca de 150 processos que estão parados. Juízes, defensores públicos e servidores da Justiça Federal reunidos com um só objetivo: resolver o caso dos manauenses que têm processos habitacionais contra a Caixa Econômica Federal. Hoje nós estamos no primeiro dia, estamos dando início aos trabalhos, mas só pelo andar aqui dos trabalhos já podemos ver que está sendo bem positivo. O mutirão habitacional começou nesta segunda-feira e vai até o próximo dia 16. 150 casos devem ser conciliados. Logo no primeiro dia, Maria do Socorro viu um problema antigo ser resolvido. Se não fosse esse mutirão, hoje eu não estaria com a decisão do meu processo, porque há 6 anos que eu estou aguardando. A ideia começou no ano passado e deu certo em outros estados. No Amazonas, a ideia é estender as ações. Primeiro, para poder ajudar o trabalho, e segundo, para trazer experiências de outros lugares que esse mutirão já ocorreu, e experiências que deram certo. Falta pouco para a entrega da ponte sobre o Rio Negro. A obra mais cara do Amazonas contou com vários atrasos, mas agora já está em fase final. A obra da ponte sobre o Rio Negro, inicialmente avaliada em R$570 milhões, já custou cerca de R$1 bilhão. Além do alto custo, a obra teve vários atrasos. A quinta data divulgada para a inauguração é dia 24 de outubro, no aniversário de Manaus. De acordo com o secretário, o atraso ocorreu por fenômenos naturais, como chuvas e raios, além de um acidente de trabalho. 3 operários morreram durante a obra. 3 operários foram a óbito na obra. Diretamente na obra da ponte, aquele que foi noticiado amplamente com a caída daquela viga, que ele estava amarrado indevidamente, ele foi a óbito, foi o único que ocorreu dentro da construção da ponte. Hoje acompanhamos os trabalhos na ponte. Os funcionários do consórcio Rio Negro fazem os últimos ajustes. A empresa que venceu a licitação de R$14 milhões para instalar a iluminação começou os trabalhos de implantação dos postes de luz. O asfaltamento com espessura de 7 centímetros nos 3.595 metros está sendo realizado por uma empresa terceirizada, contratada pelo consórcio que venceu a licitação da ponte. De acordo com o secretário, a construção das defensas também já estão sendo realizadas pela empresa Erim, que venceu o certame no valor de R$89 milhões. A obra deve ficar pronta em 30 dias. Esperamos agora, também a partir da próxima semana, a conclusão do tensionamento de todos os estais, do retensionamento, do tensionamento final, e aí também tirar o equipamento que era responsável pelo içamento das aduelas. A ponte sobre o Rio Negro é considerada uma das maiores e a obra mais cara do Amazonas. Ela vai ligar Manaus a cidades da região metropolitana, como Iranduba e Manacapuru, para dar mais agilidade no escoamento da produção e evitar os atrasos nas viagens pelas balsas. A seguir, Amazonas no ranking dos estados com baixo índice no Exame Nacional do Ensino Médio. E o que tantos turistas da capital gostam no município de Rio Preto da Eva? É o que você vê em instantes aqui no Band Cidade.